Uma oposição formada por grupos de várias linhas políticas, da direita à esquerda. Uma oposição que reconhece a degradação da democracia brasileira, que organiza protestos de rua pelo impeachment, mas que não consegue se unir. Uma oposição que faz cálculos para o presente e faz cálculos para o futuro, mirando as eleições de 2022. Uma oposição que, por hora, está diante de um presidente enfraquecido, mas que mantém uma base suficiente para mantê-lo no jogo da disputa de poder. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Dia em que, se você olhar bem o noticiário, vai ver uma série de sinais que mostram o dilema das oposições ao governo do presidente Jair Bolsonaro. É um dilema que, se a gente for resumir numa frase, seria mais ou menos assim: agir agora, de forma unida, superando diferenças para combater uma ameaça real contra a democracia, ou tocar o barco até outubro de 2022, com cada um fazendo seus cálculos eleitorais para chegar ao segundo turno da disputa presidencial. A oposição a Bolsonaro reúne atualmente grupos e partidos de diversas matizes político-ideológicas. Tem os grupos de direita, como o MBL e o Vem Pra Rua, tem os partidos de centro-direita, como o PSDB, dos governadores João Dória de São Paulo e Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Tem também partidos de centro-esquerda, como o PDT do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, e como o PT do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tem, portanto, aí desde gente que já apoiou Bolsonaro no passado, mas não apoia mais, até quem sempre cerrou fileiras contra o atual presidente. Em comum, todo esse pessoal se diz oposição a Bolsonaro. Mas aí começam as diferenças. Vamos ver o caso do PSDB, um partido importante que já governou o país por 8 anos, de 95 a 2002, com o Fernando Henrique Cardoso. O partido foi recentemente para a oposição, por decisão dos dirigentes. Mas os parlamentares tucanos, no Congresso, ainda titubeiam na hora de fazer oposição de fato ao governo. Ser oposição, pelo menos no papel, é uma coisa. Já querer que Bolsonaro seja tirado do governo antes do fim do mandato é outra. Os tucanos não aderiram ao impeachment oficialmente. Apenas alguns dos líderes do partido falam em deposição do Bolsonaro por crimes de responsabilidade. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, deu uma entrevista publicada nesta quinta-feira pelo jornal O Globo, em que defendeu uma frente ampla nas ruas contra Bolsonaro, inclusive ficando lado a lado com seu adversário histórico, o PT. O FHC, portanto, está olhando na linha de quem acha que, antes de pensar na eleição, tem que pensar no que fazer agora com o atual presidente, um presidente que mostrou esta semana em Nova York, na abertura da Assembleia Geral da ONU, que não está disposto à moderação. Apesar de ter dado uma recuada dos ataques à democracia que fez nos discursos das manifestações governistas de 7 de setembro, o Bolsonaro mantém o seu negacionismo científico diante da pandemia de Covid-19, mantém latente um radicalismo que, para muitos analistas políticos, pode descambar em ruptura institucional daqui até as eleições de outubro de 2022. Esse incentivo de união nas ruas feito pelo FHC tem esbarrado nas diferenças entre os opositores. A esquerda já fez uma série de protestos sem a adesão da direita. Quando os grupos de direita foram para as ruas em 12 de setembro, o PT não apareceu, até porque aqueles atos incluíram ataques diretos ao partido de Lula. Agora, os principais partidos de esquerda organizam novas manifestações para os dias 2 de outubro e 15 de novembro. Pelo menos até agora não existe indício de que vai haver aí alguma união com a adesão da direita. A situação da tão falada Frente Ampla pela Democracia, portanto, não é nada boa até aqui, apesar de vozes pontuais defenderem essa iniciativa. Das atitudes do presente para os cálculos para o futuro. Se a Frente Ampla não sai, se Bolsonaro ainda mantém 22% da população acreditando que seu governo é ótimo ou bom, segundo a mais recente pesquisa do Datafolha, se o empresariado ainda dá alguma sustentação para o governo, apesar de algumas defecções, se o presidente mantém certo apoio no Congresso, que lhe garante a possibilidade de afastar qualquer risco de impeachment, aí entra o cálculo da estratégia eleitoral para 2022.
O Instituto IPEC, criado por ex-executivos do IBOP, divulgou na quarta-feira uma nova rodada de pesquisas presidenciais. Os números repetem, na prática, um cenário que outros levantamentos já detectaram. Lula na frente, com ampla margem, variando ali entre 45% e 48% da preferência do eleitorado. Bolsonaro em segundo, variando entre 22% e 23%, que é a casa daqueles que aprovam seu governo, e aí os outros, que não chegam nenhum deles a 10% das intenções de voto. Os outros, no caso, são os candidatos que tentam formar a chamada terceira via para 2022. Ciro Gomes, do PDT, que tem entre 6% e 8%, João Dória, do PSDB, que tem entre 2% e 3%, além de outros com apoio muito baixo. O IPEC testou um cenário com o Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça do Bolsonaro. O Moro ficou com 5%. Ou seja, agora, há praticamente um ano da eleição, a terceira via está bem longe de ser competitiva. É cedo, em um ano pode acontecer muita coisa, mas os pré-candidatos dessa terceira via estão se mexendo para dar algum sinal de que podem entrar no páreo. Uma reportagem publicada nesta quarta-feira pelo jornal Folha de São Paulo mostra uma aparente contradição na estratégia da terceira via. Dois nomes desse campo, João Dória na centro-direita e Ciro Gomes na centro-esquerda, têm tentado crescer a partir de um discurso antipetista. A ideia, segundo o jornal, é conquistar os eleitores do Bolsonaro que não votam em Lula de jeito nenhum, tentando ocupar assim o posto de anti-Lula em 2022. Está sendo até agora o caminho escolhido para tentar chegar ao segundo turno contra o PT. A contradição que a Folha destaca está no fato de que os poucos eleitores que têm a intenção de votar em um dos dois, no Dória ou no Ciro, preferem o Lula ao Bolsonaro. Dados da mais recente pesquisa do Datafolha mostram que o antibolsonarismo é uma força maior do que o antipetismo num eventual segundo turno, isso agora em setembro de 2021. Entre os que declaram voto em Ciro no primeiro turno, por exemplo, 58% votariam no Lula e 17% escolheriam Bolsonaro em um segundo turno sem o pedetista. Entre os próprios integrantes do partido do Ciro, aliás, a estratégia de atacar o Lula não é consenso. No caso do PT, principal partido de oposição e líder nas pesquisas com Lula, muitos analistas políticos apontam para um cálculo de que enfrentar Bolsonaro no segundo turno é mais viável do que enfrentar alguém da terceira via. Mas no partido também há divergências sobre quem enfrentar nessa segunda etapa, divergências que passam justamente por uma avaliação segundo a qual o atual presidente é um risco grande demais para a democracia. Eu acho que seria bom o surgimento de uma terceira via no país, né? Eu sei que essa é uma opinião minoritária, provavelmente no campo da esquerda, como generalidade, né? Mas o ideal seria o Bolsonaro não ir para o segundo turno. E nós criarmos um clima de disputa política de alto padrão civilizatório para que no segundo turno tivéssemos dois candidatos do campo democrático e republicano. E daí, inclusive, eles convencionassem um debate programático de fundo, um debate sobre uma estratégia de recuperação do projeto nacional, republicano, democrático, progressista, inclusive se comprometessem, seja quem for o presidente, de dar sustentabilidade, estabilidade para um governo que iniciasse um conjunto de modificações na economia, nos programas sociais, na participação democrática da sociedade, para nós restaurarmos o nosso ethos republicano que está muito agredido, fraudado e manipulado pela extrema-direita que está hoje no poder. Esse que você acaba de ouvir é o ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, quadro histórico do PT, numa entrevista publicada pelo portal UOL nesta quinta-feira. O Tarso deixa claro que o candidato dele é o Lula, mas diz achar que uma concertação que supere o estrito cálculo eleitoral seria mais benéfica para o país. Mas não acho que seria saudável para a democracia brasileira e a República Brasileira que fosse uma disputa entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser derrotado antes. Tem que ser derrotado ou por um impeachment ou tem que ser, derrotado politicamente nas eleições, diretamente nas eleições, para não participar do segundo turno. Seria uma limpeza do protocolo político republicano do Brasil e uma limpeza, inclusive, dessas agressões que a extrema-direita tem feito a todas as instituições e a todos os grupos políticos que eles não têm concordância. Se a gente for olhar tanto o discurso do FHC sobre uma frente ampla nas ruas, quanto o discurso do Tarso sobre a necessidade de derrotar Bolsonaro, seja pelo impeachment, seja pelas urnas, tirando ele inclusive do segundo turno,
a gente vai perceber que eles operam numa frequência que tenta separar a tese dos dois extremos. Tese que põe Bolsonaro de um lado e Lula do outro, como se fossem equivalentes, apenas estando em campos político-ideológicos opostos. É uma tese, aliás, que já foi superada por várias lideranças políticas. Na entrevista ao jornal O Globo, o FHC ressaltou que, diferentemente do Bolsonaro, o PT não é intrinsecamente contra a democracia. Nunca foi. As pesquisas de opinião, como o Datafolha que a gente citou, mostram que essa tese, nesse momento, não tem mais a mesma tração que teve em 2018, quando o Bolsonaro foi para o segundo turno contra o petista Fernando Haddad. Mas é uma tese que ainda aparece na crônica política brasileira e segue latente também nos discursos de lideranças com pretensões políticas que participam do debate público, pessoas que preferem não opinar agora, a um ano da eleição. Numa entrevista para a revista Veja, publicada em 17 de setembro, o apresentador de TV Luciano Huck foi questionado pelo repórter. Caso a terceira via não emplaque, votaria em Lula ou em Bolsonaro? Huck respondeu o seguinte: não quero fazer essa escolha agora. Prefiro contribuir para que não tenhamos só duas opções de escolha no ano que vem diante de uma urna eletrônica. A CPI da Covid no Senado adiou a entrega de seu relatório final porque novos indícios não param de surgir. O tratamento precoce, que não funciona, o uso do ineficaz kit Covid e a atuação de agentes privados que deram vazão ao discurso negacionista de Bolsonaro permanecem na mira. O caso Prevent Senior é simbólico nesse aspecto. O redator Estevão Bertoni escreveu sobre o tema. Estevão, quais são os novos indícios contra a operadora de saúde Prevent Senior, que tem 500 mil de clientes no Brasil? E por que a empresa está tão enrolada em suspeitas nessa pandemia de Covid-19? A revista Piauí mostrou nesta semana que o atestado de óbito do médico Anthony Wong, que ficou internado num hospital da Prevent Senior e era conhecido por suas posições negacionistas, omitiu a Covid como causa da morte. A mesma coisa aconteceu com a mãe do empresário Luciano Hang, que morreu em decorrência de complicações da doença, mas isso não apareceu no atestado de óbito, segundo a CPI da Covid. Em seu depoimento aos senadores na quarta, o diretor executivo da empresa, Pedro Benedito Batista Júnior, confirmou que o código da Covid era retirado depois de algumas semanas para indicar que o paciente não precisava mais de isolamento. Para os senadores, isso era um modo de burlar as estatísticas de mortes por Covid, mas a Prevent Senior nega as irregularidades. No começo da pandemia, já chamava a atenção das autoridades sanitárias o alto número de mortes por Covid-19 dentro dos hospitais da Prevent Senior. Eles chegaram a ser ameaçados de intervenção, mas isso não aconteceu e a operadora alegou que os contágios ocorreram fora dos estabelecimentos e que seguia todos os protocolos. Agora, em setembro, a Globo News revelou que 15 ex-médicos da empresa enviaram um dossiê para a CPI da Covid, denunciando a omissão de mortes num estudo feito em março e abril de 2020 para provar a eficácia do tratamento precoce com cloroquina. Esse estudo foi usado por Bolsonaro e seus filhos para defender medicamentos ineficazes nas redes sociais. A denúncia também falava de uso de pacientes como cobaias e pressões sobre médicos para receitar os medicamentos. E, Estevão, o ano de 2020, primeiro ano da pandemia, foi bem lucrativo para a Prevent Senior. Você pode dar alguns números para a gente? E mais, a CPI da Covid no Senado vai investigar como e por que esse desempenho empresarial da operadora melhorou tanto em meio à tragédia sanitária? A Prevent Senior está entre os 10 maiores planos de saúde do Brasil. Ela emprega mais de 3 mil médicos e tem 12 mil funcionários. Em 2020, seu faturamento líquido foi de 4,3 bilhões de reais, 19% a mais do que em 2019. A operadora também ampliou em 9% o número de clientes quando alcançou 505 mil beneficiários em 2020. Atualmente, já são quase 550 mil. O plano de saúde é voltado para idosos e oferece preços mais baixos, que podem variar de R$1.000 a R$2.000 para pacientes mais velhos. A empresa já era conhecida por investir em prevenção de doenças para evitar procedimentos médicos mais caros, o que explica o seu sucesso. Esse crescimento em 2020 chamou a atenção dos senadores na CPI e a comissão decidiu incluir o diretor da empresa na lista de investigados. Na próxima semana, os senadores vão ouvir a advogada dos médicos que denunciaram a empresa para tentar aprofundar as apurações.
A Prevent Senior nega que tenha fraudado atestados de óbito e dados do estudo, diz que a prescrição da cloroquina está amparada na autonomia médica e que é vítima de uma armação de ex-funcionários. Esse texto do Estevão você já pode ler em nexojornal.com.br. O longo mandato da Angela Merkel no governo da Alemanha vai chegando ao fim. Quem fala sobre o tema é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte, olá, amigos do Durma com Essa. A Alemanha realiza no próximo domingo as eleições parlamentares nacionais que vão definir o nome do sucessor da atual chanceler, a Angela Merkel. Essas eleições são especialmente importantes porque elas vão encerrar o período de governo da mais longeva chanceler da história da Alemanha. A Merkel assumiu o cargo pela primeira vez em 2005 e desde então ela se elegeu 4 vezes seguidas. Depois de 16 anos, ela agora vai se afastar. Esse longo período de governo foi marcado por estabilidade. A Merkel enfrentou seus maiores problemas em 2009, com a crise financeira que ameaçou membros do bloco europeu, e depois em 2015, quando foi criticada internamente por ter aberto as portas da Alemanha para refugiados sírios. Mas ela manteve a estabilidade do país e contribuiu para manter a União Europeia coesa, mesmo depois da saída do Reino Unido. A Merkel deixa o cargo com 54% de aprovação e reconhecida como uma das líderes mais fortes e mais influentes do mundo. Para quem fica, o cenário é o seguinte: a coligação de centro-direita, que deu sustentação a Merkel, aparece à frente nas pesquisas. O nome mais cotado para substituir ela é o do ministro das Finanças, Olaf Scholz. Se não houver surpresa, é ele quem deve governar. O voto é facultativo na Alemanha, mas o comparecimento é alto mesmo assim. As pesquisas dizem que 87% dos eleitores pretendem votar agora nesse domingo. O problema é que ainda há 40% que se dizem indecisos. O percentual de indecisos é alto, mas pouca gente acredita que possa haver uma grande surpresa ou uma reviravolta total. A atual coligação governista tem mais de 40% das intenções de voto somados. Os verdes vêm em seguida com 16% e logo depois vem o partido de extrema-direita, a AfD, com 11%. Mas, como esses números mostram, essas duas outras forças são bem menores no cenário alemão. Dos dilemas da oposição diante de Bolsonaro, passando pelo caso da Prevent Senior e fechando com a sucessão de Angela Merkel na Alemanha, durma com essa. Roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Aline Pellegrini, participações de Estevão Bertoni e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Sexta-feira é dia de extratos da semana. A Letícia Arcoverde traz para você os principais fatos que mexeram com o Brasil e com o mundo nos últimos dias. Até mais!